Oi, pessoal. Eu recebi várias perguntas, né, sobre relacionadas de CSPD, deficiência de CSPD lá na página, no Facebook. E eu selecionei algumas, tá? Não vou falar sobre todas, não, porque é muita dúvidas lá, muitas perguntas. Mas eu selecionei umas aqui bem interessantes e vou tentar esclarecer para vocês, né? Espero que o vídeo não fique tão grande. A Adriana Santos, ela tá me perguntando como eu me senti ao descobrir a deficiência de CSPD. Eu acredito que eu me senti como todas as mães, né? Fato. Porque primeiro a gente se assusta por causa da questão de ser algo desconhecido. Então a gente teme ao desconhecido, né? E ainda mais sendo relacionado a algo à saúde dos nossos filhos, ainda mais um bebê que a gente acabou de ter, né? Então foi assustador. Eu me senti mal, me senti, meu Deus do céu, sem chão, sem rumo, sem direção mesmo. Como todas vocês, né? E o que me acalmou e me tranquilizou primeiro foi o meu marido, porque eu fui primeiro pra internet, fuçar a internet pra saber o que era GCSPD. Aí vi que se tratava de algo no sangue, né? E depois, quando eu li sobre a deficiência de CSPD, aqui no Brasil não tinha informação nenhuma, só tinha artigos de estudos de faculdade e tal. E a primeira coisa que eu li foi apavorante pra mim, porque estava dizendo que a deficiência de CSPD é a maior causa índice de paralisia cerebral, e isso me assustou muito, porque eu já relacionei que meu filho tivesse uma paralisia cerebral e não tinha, né? Então meu marido me acalmou, tal. O que mais me assustou foi o fato de ir para pediatra e a pediatra não saber direito o que era, só dizer que precisaria de acompanhamento com o hematologista. E o fato de eu também ir para o hematologista e as informações eram muito vagas, tipo, te dão uma lista de restrições e falam, você tem que seguir essa lista, tal, e nada vai acontecer. Mas peraí, e se eu não seguir a lista, o que acontece tal? Então, assim, eu não tinha informações. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de detalhes, eu sou muito detalhista. E foi onde eu comecei a pesquisar pela internet, fui atrás e descobri 2 sites. O site da Associação Italiana de Deficiência de CSPD e o site Deficiência.org de CSPD, que é do senhor Dalibek, que tem mais de 60 anos, ele é americano, é um site americano e ele possui a deficiência. Então, assim, ele tem um mundo de informações. Eu cacei ele pelo Facebook, quando vi o nome dele, falei, você tem que ter Facebook. E cacei ele, encontrei e mandei solicitação para ele, comecei a conversar com ele, tirar dúvidas relacionadas à deficiência de CSPD. E foi ele quem me esclareceu. Eu posso dizer para vocês que ele foi a minha luz aqui. E em meio a todas as conversas que eu tive com ele, descobri que ele tinha um grupo também no Facebook. Aí fui lá pro grupo do Facebook, fiz parte do grupo Facebook. E foi onde me esclareceu muito sobre a deficiência de CSPD, sobre o que era a CSPD e a deficiência de CSPD. E também ele que me incentivou a poder abrir uma página também no Facebook para poder falar sobre a deficiência de CSPD, porque aqui no Brasil não tinha informação, então ele foi um grande incentivador. Falou, não, passa as informações aí no Brasil também, porque as mães precisam de um conforto, tal, precisam de alguém que possa falar da deficiência de CSPD nua e crua, saber realmente falar sobre ela. E foi o que eu fiz. A próxima dúvida é da Mila Ribeiro. Ela tá me perguntando, foi a primeira pergunta que eu fiz pro senhor Dalibek. Ela tá me perguntando, você conhece casos de morte ou problemas reais de órgãos ou complicações por conta da deficiência de CSPD? Aqui no Brasil, graças a Deus, eu não conheço nenhum caso de morte. Mas como eu faço parte do grupo do senhor Dalibek, no grupo dele existem pessoas de vários cantos do mundo, existem pessoas de Portugal, pessoas da Espanha, da Filipinas, e também faço parte de um grupo que é da Filipinas e o outro grupo, se eu não me engano, é africano. Nesses grupos, sim, eu conheço casos de morte, sim, já vi relatos de morte lá, falecimento, devido a problemas, complicações que as pessoas tiveram, né? Por conta da deficiência de CSPD, por conta de não ter seguido as restrições e tal. Não conheço caso de crianças, mas de adultos, porque geralmente os adultos que não fizeram o teste do pezinho, ou fizeram o teste do pezinho que não detecta pelo SUS, como é aqui no Brasil, acabam descobrindo tarde, às vezes, né? Dependendo do grau da deficiência e tal, acabam descobrindo tarde e vindo a óbito. Aqui no Brasil, sim, eu conheço vários casos de complicações, também em adultos. Em crianças, até hoje, graças a Deus, eu só conheço o caso de retirada do baço, por conta da deficiência, que o baço sequestra o fígado, ele sequestra o sangue, né? Então, algumas crianças tiveram a remoção do baço. E conheço casos de adultos brasileiros que possuem deficiência de CSPD e só descobriu depois de adultos e tiveram complicações como
problemas de cálculos renais, problemas de anemia hemolítica crônica e também alguns com problemas de órgãos, como uma mãe de um rapaz de 27 anos, o filho dela tava com problema no fígado, não sei nem como anda essa pessoa hoje, mas no final do ano passado eu recebi uma mensagem dela desesperada, tentando obter mais informações e ajuda para conseguir ajudar o filho dela, que o hematologista já não sabia o que fazer, porque o fígado dele estava sobrecarregado, estava com problema de fígado e tal. Então, assim, são esses casos que eu conheço. Recebo muitos relatos de mães e tal. Então, assim, eu lido, querendo ou não, com muitos casos verídicos, né? O lado negro, digamos assim, da deficiência, eu conheço, sim, muitos casos. Porém, aqui no Brasil, graças a Deus, não... Acredito que para chegar à morte a pessoa teria que, meu Deus do céu, nunca saber da deficiência, como alguns casos que eu vi, né, no grupo do Senhor Dali, e vinha a óbito por conta de um problema muito sério no fígado, no rim e tal, né, e não consegui reverter. Nesses casos só. Também conheço casos de deficiência de paralisia cerebral por conta da deficiência de CSPD, tá? Mas, porém, foi em neonatais. Hoje são crianças grandes, de 7 anos e tal, mas adquiriram a paralisia cerebral por conta da deficiência de CSPD. A bilirrubina subiu muito, foi mais de 64 e tal, e acabou ocasionando na paralisia cerebral. Nanda Couto está perguntando como você lidar com as restrições. Bem, graças a Deus, quanto aos medicamentos, o Arthur nunca precisou fazer uso de medicamento restrito, a não ser, né, as 2 hemólises que ele teve no comecinho. Quando nasceu, ele teve que ter esse neonatal por conta da vitamina K que recebe na maternidade. E com 1 mês ele teve uma hemólise também, onde eu administrei o paracetamol nele, porque eu não tinha lista de restrições, eu não conhecia as restrições. Só adquiri a lista quando ele tinha 2 meses, na primeira consulta com o hematologista, e fui conhecendo depois, a partir disso, a fundo, né, as restrições. Porém, aos alimentos também é muito tranquilo para mim, graças a Deus, eu não tenho neura com a questão alimentar. Só voltando um pouco à questão do medicamento, graças a Deus ele nunca fez uso depois, a partir dos 2 meses, de medicamento restrito. Ele já precisou tomar antibiótico, ele já precisou tomar antialérgico, né, corticoides, xaropes, remédio de febre. E graças a Deus, para cada um remédio que consta, cada uma substância que consta na lista de um medicamento que ele não pode tomar, existem outras 3 opções que ele pode tomar. Ou seja, então nunca falta remédio. Quanto a isso, eu sou tranquila. Eu agradeço a Deus porque não falta opção. Eu nunca precisei dar um medicamento restrito ao Arthur. E voltando à questão da alimentação, não tenho neura. Feijão de fava é o único alimento natural restrito. O feijão de fava, feijão preto, carioca, mulatinho, todos esses podem ser consumidos. E feijão de fava é o único restrito, as pessoas confundem muito, porque existe a restrição de fora, a restrição dos países europeus, tal, onde eles restringem lentilha, ervilha, todo leguminoso, é restrito naquela parte, em algumas regiões de fora, por conta do grau da deficiência. Que não cabe aqui no Brasil, então essa restrição não é a mesma que a do Brasil. Então, questão da restrição alimentar, eu me atento. Feijão de fava nunca. Água tônica por conta da substância quinina, tá? É só por isso que a água tônica é restrita. Onde também encontramos a substância quinina é na água inglesa, né? E muitas mães, quando tem bebê, alguns médicos aconselham tomar para limpar, né, tal. Eu não tomei não, mas algumas pessoas tomam. Então essas pessoas, as restrições são essas, né? E questão do vinho tinto, por conta da quantidade de sulfito que tem no vinho tinto. O vinho branco pode, vinho tinto não pode. Corantes artificiais, não tenho neura, nunca tive, porque eu sou bem chata com a alimentação mesmo, então procuro optar por alimentos mais saudáveis. E explico muitas mães, graças a Deus, para cada biscoito recheado com corante artificial, existem outros com corante natural. As pessoas se apavoram muito porque acham que, meu Deus, não pode corante artificial, o mundo acabou, porque a indústria alimentícia é regida pelo corante artificial. Sim, só que não. Pesquisando por conta mesmo da deficiência desse SPD, para poder ter opções para mais tarde o Arthur consumir, eu descobri uma infinita linha de coisas com corante natural. Biscoitos recheados com corante natural, balas, eles podem comer balas, tem algumas com corante natural, e tem outras opções como a bala branca, tudo que for branco é pigmento inorgânico, então não tem restrição ao branco. Sorvete, tá com dúvida, dê a parte branca, porque não é corante artificial. Refrigerantes, apenas de limão, Sprite, soda, H2O. Esses podem, porque não contém corante artificial. E detalhe, não contém quinino no refrigerante. Eu tenho visto pessoas falar, refrigerante não pode conter quinino.
não contém quinina no refrigerante, de limão e de um outro. Agora os outros refrigerantes contêm corante artificial e não pode. O porquê que o corante artificial é restrito? Tem pessoas que falam, mas o médico não restringiu o corante. Sabe por causa de que o médico não pesquisa a fundo, ele não sabe que os corantes artificiais levam na composição sulfas e naftaleno. E se você olhar na sua lista de restrição, as sulfas são restritas e o naftaleno é restrito. Ou seja, automaticamente o corante artificial é restrito. Então tem médico que restringe só corante roxo e o corante azul. Tem médico que restringe o corante vermelho ou amarelo. Ou não é isso. Corantes artificiais são restritos. Então, meu filho, quer se lambuzar com guloseimas, com refrigerante, com isso, com aquilo, opte pelo corante natural. Lá no grupo Mães de SSPD no Facebook, temos a cartilha com várias opções de guloseimas com corante natural. Temos também um álbum onde damos dica com coisas com corante natural. Só para vocês terem uma noção de que, meu Deus, tem muitas opções para nossos filhos, então não se apavorem. Ah, tá. A Sara Silva tá falando, né? Vi que você é do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro e minha pediatra não entende da deficiência de SSPD. Preciso de indicação. Conhece alguma para me indicar? Gente, um conselho que eu sempre dou, não vamos cair na neura de que minha pediatra não conhece deficiência de SSPD e sair caçando pediatra. Vai rodar e vai entender que praticamente todos não entendem. O que acontece é de você encontrar uma que respeite as restrições e leve a sério a deficiência de SSPD. É o que eu falo pra todo mundo. Se você confia no seu pediatra, se ele respeita as restrições e leva a sério a deficiência de SSPD, ok, continue com ele. Ele não precisa ser um expert na deficiência de SSPD, porque nem hematologistas a gente consegue encontrar, às vezes, expert na deficiência de SSPD. Muitos hematos deixam a desejar. Então, Sara, se você confia nela, se ela tá respeitando as restrições e tá levando a sério a deficiência, continua nela, porque ela vai aprender juntamente com você sobre a deficiência de SSPD. Nada melhor do que aprender na prática, né? E a última pergunta é da Priscila Vieira. E ela tá perguntando sobre se eu sei qual a variante do Arthur, da deficiência do Arthur. Para quem não sabe, existem várias variantes da deficiência de SSPD. Desde severa a branda. A variante do Arthur é a variante branda, a africana a menos, é a mais branda. E foi constatada através do teste genético molecular. Eu vou fazer um outro vídeo para falar apenas das variantes. Porém, eu só vou deixar aqui um esclarecimento. Independente da variante, se ela é severa ou se ela é branda, as restrições são as mesmas, tanto alimentar quanto para os medicamentos. E aqui no Brasil, a variante que mais predomina é a variante branda, ou seja, então basicamente vai ser raro a gente encontrar uma criança que tenha a variante severa, a não ser que seja descendente do Mediterrâneo e tal, de outros países e tenha essa linhagem, e pode ser que ali tenha a variante mais severa, mas basicamente a gente só encontra a mesma variante branda, porém as restrições são a mesma, não muda. Pessoal, quis correr porque eu não quis fazer um vídeo muito longo para não ficar ruim e nem entediante para vocês. Pintando dúvidas, querendo esclarecer, pode enviar lá pro grupo Mães de SSPD, se você fazer parte do grupo, ou pela página também, Mães que Cuidam de SSPD. É só enviar que em breve eu estarei aqui esclarecendo mais dúvidas para vocês, seguido das perguntas que vocês fizerem, ok?